Então, vamos ler 5, do verso 1 ao verso 11, que diz: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Então, eles tinham posse, de uma propriedade, pode ser um terreno, pode ser uma casa, e eles venderam essa propriedade. Verso 2. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do valor, Então, quando eles venderam a propriedade, foi dado um valor. Vamos estipular aqui. Vamos supor que deu 10 mil reais. Claro, gente? Que não era nem reais, em Israel hoje é shekels, Mas eu estou fazendo uma comparação aqui na nossa mente, do Brasil. Vamos supor que eles venderam lá por 10 mil reais, entraram em acordo, o marido com a sua mulher, Ananias com Safira, e ele reteve parte desse valor, desse preço. Vamos supor que ele vendeu por 10 mil e reteve para ele 5 mil. Estou dando aqui só uma hipótese, tá, gente? Claro que não são esses valores. E depositou aos pés dos apóstolos o restante do valor. Então, vamos supor, vendeu por 10 mil, retiveram 5 mil no bolso, sem falar nada, e deram 5 mil para os apóstolos. Aqui, nós vamos ler o restante do texto, você vai ver que Ananias entrou de acordo com a sua mulher para dar a impressão que eles tinham dado tudo. Ou seja, eles queriam dar a impressão que eles tinham vendido lá por 5 mil e não 10 mil, e que tinham vendido e dado todo o valor para os apóstolos, E eles, então, queriam dar a impressão de ter dado tudo aos apóstolos. Olha aí, Olha o grande pecado, Verso 3. Então disse Pedro, o apóstolo Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Então, Ananias não estava mentindo aos apóstolos e às pessoas. Na verdade, aquela mentira, quando a gente mente ao próximo, nós estamos mentindo a Deus, E aqui mais ainda, porque ele estava mentindo para aqueles servos do Eterno, os discípulos de Yeshua, que estavam fazendo a obra. Lembra que nós lemos nos capítulos anteriores que toda a comunidade, todos os discípulos de Yeshua viviam juntos na mesma casa, tudo era comum, não tinha nada que era de um ou de outro, tudo era de todos, tudo era comum. A roupa era de todos, a comida era de todos, os utensílios domésticos eram de todos, tudo era de todos. E aí vem a Ananias, querendo parecer que deu tudo, como os outros faziam. Ele estava mentindo ao Espírito Santo e principalmente a obra, Que isso tudo era uma obra, que Deus estava fazendo lá em Israel, em Jerusalém. E ainda continua o apóstolo Pedro. Então você mentiu ao Espírito Santo, não a nós homens, mas ao Espírito Santo de Deus. Claro, gente? O Espírito Santo é Deus. Deus é Deus invisível. Deus é Espírito invisível. Tu não pode, não tem como você ver Deus, a não ser através de Yeshua ou de um discípulo, de Deus, um discípulo de Yeshua. Por quê? Deus é Espírito e Espírito é invisível, Então, quando fala que mentiu ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, na verdade está mentindo a Deus, que o Espírito Santo e Deus é um, Então, ainda coloca, por que você está mentindo? Porque você está reservando parte do valor do campo. Então, olha que tremendo. O apóstolo Pedro, através do Espírito Santo, do Espírito de Deus, quando Ananias entregou parte do valor, sem falar nada, Ananias estava entregando, querendo dar a impressão, estava entregando tudo que ele, aquele valor, que ele tinha vendido. Mas o apóstolo de antemão já sabia, olha aí a onisciência de Deus. Deus é onisciente. Homens não são. Só que Deus deu a revelação para o apóstolo Pedro que Ananias estava retendo parte do valor. Então aí você vê,
Olha o poder que, através de Yeshua, foi concedido aos apóstolos, aos discípulos de Yeshua, que até mesmo sabiam quando a pessoa estava mentindo, né? Então, isso é tremendo, gente. Meu Deus, isso é tremendo. Pedro já sabia que Ananias estava reservando parte do valor, sem ao menos ninguém contar, porque aqui não fala que alguém contou. Então, o Espírito Santo estava revelando para o apóstolo. No verso 4 fala: conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste a homens, mas a Deus. E Pedro falou: não era teu essa propriedade? Por que você vendeu? Se você queria reter parte para ti, não precisava ter vendido. A propriedade já era tua, já estava em tua posse. E se você vendeu, o valor não era todo para você, já não é, porque se eu tenho uma propriedade e eu vendo, o dinheiro é meu, por direito. Então, o que você vendeu era todo o dinheiro que você vendeu. Mas por que você colocou no seu coração, me dá esse dinheiro, e querendo falar para nós e para os irmãos, dando a impressão que você está dando tudo, como os outros faziam, né? Davam tudo realmente. Então você não está mentindo a homens, a nós, mas a Deus, né? Porque ele não era obrigado, né? Não pensem que todos que eram discípulos de Yeshua eram obrigados a vender suas posses e dar dinheiro para os apóstolos. Não, ninguém era obrigado. Assim faziam aqueles que eram tocados pelo Espírito. Eu tenho 2 casas, vou vender uma, porque os irmãos, né, às vezes estavam necessitados também, né, estavam sendo perseguidos, não só pelo Sinédrio, pela liderança dos judeus, mas também pelos romanos, né? Então, muitos ajudavam. Eu tenho 2 casas, vou vender uma e tô todo o dinheiro para você. Né, apóstolo Pedro, usa aí na obra e para quem tiver necessidade, dá a cada um o que cada um precisa. Então, Ananias não foi obrigado a vender e dar o dinheiro para os apóstolos, como muitos pregam. Não. Ele vendeu porque quis e ele podia ter falado: olha, eu vendi, portanto, eu estou te dando metade, estou te dando um pouco desse valor, estou retendo o outro. Mas ele não fez isso, né? Ele queria que todos achassem que ele tinha dado tudo. Então, essa que foi a mentira. Ele querer dar a impressão de ter dado tudo. E não pelo fato de ter retido. Porque o valor total, 100% era dele. Ele podia falar: olha, eu te vendi por 10 mil, vou te dar 5 mil e vou ficar com 5 mil. Não teria problema nenhum. Né? Ele estaria falando a verdade. E ele poderia sim reter parte do valor, porque a propriedade é dele. Mas mentiu, né? Quis dar a impressão de ter entregado tudo. Então, quando a gente mente para o próximo, ou quando a gente mente, nós estamos mentindo, na verdade, para Deus. Né? E mais ainda aqui, gravíssimo, porque está mentindo para a obra que estava sendo feita pelo Eterno, né? Então, mentir para o Espírito Santo é mesmo que mentir para Deus. Mentir para Deus é mesmo que mentir para o Espírito Santo, porque é o mesmo, né? E você vê o que acontece, né? O apóstolo já sabe que ele está mentindo. Ananias, então, escuta o que o Pedro falou. E no verso 5 fala: ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Ou seja, ao mesmo tempo, quando o apóstolo Pedro falou. Então, imaginem todos os acontecimentos, o temor que vieram sobre eles, né? O temor, nossa, olha, Deus geralmente, né, por sua bondade, longanimidade, ele nos dá, por sua paciência, por seu amor e benevolência, um tempo, né? Ele não julga de imediato. Mas neste caso ele julgou de imediato, sim, por causa da gravidade, né? Mentir nessa obra que é um mover de Deus, né? Então ele puniu, sim, aqui
e julgou de imediato. E muita gente vem falando, né, que lá na antiga aliança, né, que lá é um Deus e aqui na nova aliança é outro Deus. Nossa, absurdo, é o mesmo Deus. Deus sempre julga com justiça, sempre pune para ensinamento, é um punir de ensinamento. É como todo pai, toda mãe que ama o seu filho e que pune para ensiná-lo, quando em conversa o filho não aprende. Muitas vezes os pais têm que punir, castigar os filhos sim, para estar ensinando, né? E Deus faz isso também porque Ele é um Pai amoroso, né? E verso 6 continua. Levantando-se os moços, cobriram-lhe a Ananias, né? O corpo dele todo, cobriram, porque ele estava morto, e levaram e sepultaram. Quase 3 horas depois de tudo isso acontecer, entrou a mulher de Ananias, né? Entrou então a Safira. E não sabendo o que tinha acontecido com o seu marido, fez a mesma coisa que o seu marido. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou-lhe. Claro que Pedro já sabia, né? Que ela tinha já falado com o marido com ela, que eles tinham retido o valor. Claro, Pedro já sabia, óbvio, né? Como o Espírito já tinha revelado lá na hora do marido dela. Mas, provavelmente, Pedro quis dar a chance para ela dizer, não, nós vendemos, nós retemos um valor e nós doamos outro valor. Não teria problema nenhum, ela estaria falando a verdade. Então, Pedro deu oportunidade para ela de dizer a verdade. E ele perguntou para ela, dize-me, vendeste por tanto aquela terra, exemplo, né? Vendesse por 10 mil mesmo, o teu esposo falou que vendeu por 5 mil. Vendeu por 5 mil mesmo? E ela confirmou, sim, eu vendi por esse tanto aí que o meu marido entregou a ti. Então ela permaneceu na mentira, a mesma mentira que o marido fez e que já tinha falado que ela deveria fazer, ela permaneceu na mentira. Né? Claro que nós sabemos que o homem é sim o cabeça da mulher, né? Nós vemos na palavra que Deus é cabeça de Yeshua, Jesus. Jesus, Yeshua, é o cabeça do homem e todo homem é o cabeça de sua esposa, o cabeça da sua mulher, né? Ou cabeça das suas filhas. Só que a mentira não vem de Deus. Deus não é cabeça da mentira, né? Sabemos que o senhor da mentira é Satanás. Deus é verdade. Então, a mentira, mesmo que se seu marido, né, ou seu pai falar para você mentir, você não pode mentir. Né? A mentira é contra a palavra do Eterno, é contra o ensinamento do Eterno. Nós devemos obedecer, sim, ao nosso pai, ao nosso marido, quando vem de encontro à palavra do Eterno, né? Mas se o marido ou o pai mandar idolatrar, nós não podemos, né? Sabemos que Deus é acima, né? Porém, quando eles estão de acordo com a palavra de Deus, nós obedecemos sim. Mas não era para ela ter obedecido ao marido dela quanto à mentira, né? Mentira é gravíssimo, sempre é gravíssimo. E mais grave ainda quando você está mentindo para servos de Deus e para o próprio Deus. É mais grave ainda, se bem que a mentira sempre é gravíssima, né? Então, ela permaneceu, infelizmente, lamentavelmente, na mentira. Que isso sirva de ensinamento para nós, né? Porque nós saibamos as consequências do mentir, que já são graves. Mais grave ainda é mentir para um servo de Deus e mentir para Deus, né? Verso 9. Tornou-lhe Pedro perguntando para ela. Agora ele tornou porque ele deu a chance para ela falar a verdade e ela não falou. Então ele estava perplexo, né? Por que você, Safira, entrou em acordo com o teu marido para tentar o Espírito de Deus? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido. Provavelmente aqueles que foram sepultar o marido estavam chegando do sepultamento. E eles também te levarão, ou seja, eles acabaram de levar o seu marido, sepultaram, e agora eles vão levar vocês. Porque você permaneceu na mentira. Você está mentindo para Deus.
E no mesmo instante, imediatamente, no mesmo instante, de imediato, como o marido dela, ela caiu aos pés de Pedro e expirou e morreu. Entrando novamente os moços que tinham acabado de sepultar o marido, levaram ela também e sepultaram. Verso 11, e sobreveio grande temor. Imagina o temor, né, de todos vendo isso. Porque ao mesmo tempo que nós ficamos maravilhados quando eles curam, quando Deus dá revelação e presciência a eles, ao mesmo tempo dá temor também, né? Temos que ser verdadeiros, não podemos mentir, nem para Deus e nem para os seus servos e nem para ninguém, né? E toda a igreja e a todos tinham temor, quantos ouviram a notícia do que tinha acontecido ali. Né? Imagina, gente, você vê isso acontecendo, é algo assim que eu pelo menos, né, nunca vi algo acontecer assim, de uma pessoa mentir para um servo de Deus e imediatamente por causa da mentira essa pessoa expirar e morrer. E a outra pessoa que, em acordo com essa que mentiu, mentir também e a mesma coisa acontecer. Imagine se isso acontecesse lá no Senado, lá de Brasília, se quando a pessoa mentisse, expirasse. Nossa, eu acho que não ia ter mais Senado, não ia ter mais Câmara, né? A mentira, infelizmente, está tão emprenhada, né, no mundo, no Brasil, que vergonhosamente foi tantas décadas conhecido como o país da corrupção, porém o Eterno agora vem trabalhando para que seja tirado isso, e nós, servos de Deus, temos que trabalhar para ser tirado isso do Brasil. Não só a corrupção de Brasília, mas a nossa também, que não tenha corrupção em nós, nem na nossa casa, nem no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, nem com nossos filhos, nem no nosso trabalho, nem no nosso caminhar, nem no nosso negociar, comprar, vender, nem nada, né, gente? É algo assim que nós temos que refletir sobre esse acontecimento e trazer isso para os nossos dias. Como é importante trazer a verdade gera vida. Quando falamos a verdade, não importa qual seja a verdade, não importa. Quando falamos a verdade, nós estamos gerando vida. Olha, eu vendi a casa por 10 mil, eu estou te dando aqui 5 mil, mas eu vou ficar com 5 mil, eu estou precisando também. Então, eu posso te dar uma parte e ficar com outra, porque a propriedade é minha, mas eu queria te dar uma parte. Mesmo que eu vou reter, mas eu queria te dar uma parte. Claro que o apóstolo Pedro ia aceitar essa parte, ia saber que ela tinha retido e nada teria acontecido. Porque é a propriedade deles, né? Mas olha, a mentira, a consequência da mentira desde sempre, né? Desde quando iniciou-se a mentira, lá com o pai da mentira, né? Adão e Eva, a mentira lá da serpente, né? Que poderiam estar comendo. A serpente falou, não, Deus falou que se vocês comerem, vocês vão morrer. Claro que não! Na verdade, vocês podem comer. Vocês vão ser que nem Deus até. Vocês vão ser tão sábios quanto Deus é. Vocês não vão morrer. Né? Ali começou a mentira. E olha a consequência que trouxe isso para a humanidade. Adão e Eva perderam totalmente, né? A imortalidade, se tornaram mortais, eles morreram. Não de imediato, porque senão aí teria acabado a humanidade. Deus teria que fazer outro Adão, outra Eva. Mas Deus, por amor à humanidade, não assim o fez e deixou. Mas você vê a consequência desastrosa até hoje, quando nós mentimos também, né? Tudo que acontece de errado conosco é por nossa culpa também. Né? As pessoas geralmente jogam culpa em outros, mas a culpa é nossa, porque nós mentimos, nós erramos, fazemos coisas erradas. Então, a punição vem, porque até devemos ficar felizes, né? Se somos punidos, consequentemente, Deus nos ama, nos tem como filho. Porque se ele pune, é porque ele é que nem um pai que ama e está corrigindo o seu filho por amor. Agora, se nós não somos corrigidos e nem punidos quando fazemos coisas más, isso deveria
Isso deve nos entristecer. Porque se Deus não nos corrige, Ele não nos pune quando fazemos algo mal, é porque nós não somos tidos para Ele como verdadeiramente seus filhos. Somos como os bastardos, né? Então, reflita sobre isso. É algo assim que só se você meditar muito nisso, você vai entender que a punição e a correção, quando estamos errados, ela é bênção. Porque tu é punido quando tu faz coisa errada, aí você fala, opa, tô sendo punido porque eu fiz coisa errada, vou parar de fazer coisa errada. E você volta a fazer as coisas certas. Então a punição, quando você está errado, te traz para a bênção, te traz para o caminho de Deus. Agora, se você tá matando, tá roubando, tá mentindo e nada acontece com você, isso deveria te entristecer, né? Porque você não tá sendo filho de Deus, porque Ele não tá te corrigindo, Ele não sente amor por você ao ponto de te corrigir e te trazer de volta para Ele, né? Então, isso é algo que a gente deve pensar, né? E muitas vezes a gente vê estar impune como algo bom. Estar impune não é nada bom, né? O bom é estar sempre no caminho de Deus, sendo corrigido pelo Eterno, assim como o pai para os seus filhos. Comentem vocês também, corrijam algo, acrescentem. Eu sei que os áudios ficaram muito grandes, mas conforme o Espírito for nos levando, né, nós vamos estar fazendo esse estudo e é sempre muito tremendo, né? Os ensinamentos e você poder ver e saber, está escrito isso, né? Então, continuando, Atos 12 ao 19, que diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Claro, tudo em nome de Yeshua, né? Óbvio, né? A gente viu aqui em todos os capítulos de Atos até agora, né? Então imagina os prodígios sinais que eram feitos, não só de cura, mas como esse, né? Deles terem até Deus dá para eles a revelação que a pessoa está mentindo, para vocês terem uma noção, né? E costumavam todos reunir-se de comum acordo. Então, todos se reuniam, né, os apóstolos com os discípulos de Yeshua, no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Eles tinham temor e um respeito e admiração também. E diz, porém, o povo lhes tributava grande admiração. Né? Então, eles eram muito admirados, porque as pessoas viam eles fazendo milagres, curas, sinais, eles sabiam quando a pessoa estava mentindo. Então, imagina, a pessoa falando uma coisa e eles falaram, não foi assim que aconteceu, foi assim, assim, assado. Então, você vê a maravilha, né? São não só curas, mas sinais e prodígios, e a admiração, claro, inevitavelmente, isso traz admiração e temor também. Verso 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes. Aleluia, Baruch Hashem. Então, os discípulos de Yeshua iam se multiplicando, ia só crescendo. Tanto de homens como de mulheres, agregados ao Senhor. Então, Deus sempre trouxe para si, tanto homens quanto mulheres, né? Então, você vê aqui, claro, né? Na cultura judaica, eles fazem contagem de homens, né? Mas nós sabemos que além daquela contagem de homens, há outros números de mulheres também. Verso 15. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas. Então imagina, os apóstolos andavam, eles traziam vários enfermos e colocavam esses enfermos na rua. Imagina quantos enfermos, vários enfermos, né? E os colocarem também sobre leitos e macas, para que só ao passar o Pedro, então imagina, Pedro andando na rua, eles colocavam várias macas, porque só ao passar o Pedro, o apóstolo Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum desses que estavam ali nas macas, né, enfermos ou necessitando de cura, né? Então você vê, gente, a sombra do apóstolo Pedro
quando ele passava e a sombra passava pela pessoa, só o projetar a sombra já curava os enfermos. Olha o tamanho, o poder que Yeshua deu a eles, através também do nome de Yeshua, do Espírito, do Consolador. Você vê o tamanho, o poder, a sombra curar. Né? E não é um enfermo, eram vários enfermos pela rua e a sombra passava e ia curando vários, todos iam sendo curados. Meu Deus, isso é tremendo, isso a gente nunca viu, né? Nós, nos tempos aos nossos olhos, nós não vemos isso. Até vemos uma cura ou outra, mas não nesse ponto de colocar vários enfermos numa rua e alguém passar e a sombra curar, né? Isso não. Então é algo tremendo. Se já é tremendo ver uma pessoa ser curada nos dias de hoje, imagina ser uma multidão curada só por passar a sombra. É algo assim muito mais sublime, né? É uma obra de Deus assim tremenda. Por isso que Deus também não aceitava, e não aceita, claro, né? A mentira. Ainda mentir depois de ver todas essas curas, todos esses prodígios, a pessoa ainda vai perante esse que até a sombra cura, claro, através do nome de Yeshua, mas a sombra é de Pedro, e mentir para uma pessoa dessa que só faz o bem, que só cura, né, que só está fazendo a obra de Deus. Então aqui você vê a seriedade, né, a seriedade daquela mentira de Ananias e da sua esposa. Verso 16, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém. Então não eram só os judeus de Jerusalém, pessoas, judeus das cidades vizinhas também vinham e traziam os seus doentes. Até mesmo não só os doentes fisicamente, mas espiritualmente, como atormentados de espíritos imundos. E todos eram curados. Aleluia, Baruch Hashem. Gente, a gente imagina a cena, né? A cena disso acontecendo e não tem como não se maravilhar, não tem como não ser tocado pelo Espírito. Imagina, nós vamos viver isso na ressurreição dos mortos, quando Yeshua voltar. Até os mortos serão ressuscitados, todos os doentes serão glorificados e não terão mais seus corpos doentes, né? Será feita cura. Você vê aqui algo que vai acontecer, que nós vamos ver somente quando Yeshua voltar. E aqui você vê os discípulos de Yeshua, né, que Yeshua deu o poder a eles para isso, fazendo então um prelúdio, né? De tempos que a gente anseia, que a gente sonha com a vida eterna, né? Com essa cura, onde não haverá morte, onde o mundo será restaurado como no antigo Éden, nosso corpo não será esse, né? Esse corpo nosso agora é podre, é corruptível, ele morre, mas vai ser transformado, glorificado para o corpo imortal. Um corpo mesmo, palpável, né? Como o de Adão e Eva. Adão e Eva não eram espírito. Então, continuando, verso 17 ao 26, que diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, ou seja, o sinédrio, né, eram 70 anciões, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Então, ali você vê, né, o Pedro onde andava curando, e além de curar, claro que ele apregoava, trazia multidões, né, a crerem que Yeshua é sim o Filho de Deus, o Messias que todo judeu, né, espera. E então o sumo sacerdote, junto com os saduceus, que eram na maioria do sinédrio, então o sinédrio era composto de 70 anciões, né? E desses 70, provavelmente ali mais ou menos uns 3 não eram saduceus. E o resto era tudo saduceu. Então de 70, 67 eram saduceus. Então a maioria do sinédrio era saduceu. E nós sabemos, né, que os saduceus não creem em ressurreição dos mortos.
E o que os apóstolos, né, Pedro, o que os apóstolos apregoavam? Que Yeshua, Jesus, Deus havia ressuscitado. Então eles estavam com muita raiva, com muita inveja. Aqui fala mesmo inveja, tá? Eles estavam com inveja. Imagina, né, gente, sentir inveja de alguém que cura, que faz o bem, que apregou a verdade, né? Eles sentiam inveja. Verso 18. Então, o que eles fizeram? Prenderam os apóstolos por inveja, tá, gente? Por inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Então, os apóstolos estavam sendo presos porque estavam curando, apregoando que Jesus, Yeshua, foi ressuscitado, fazendo o bem, falando a verdade, né? Eles não estavam contra a Torá, não estavam contra a palavra do Eterno, pelo contrário. Eles apregoavam toda a Torá, toda a palavra do Eterno e falavam, olha, esse que Moisés falava era Yeshua. Yeshua é o ungido, Yeshua é o Messias que fala em todos os livros, né, da Antiga Aliança. Mas mesmo assim, eles foram presos por isso e foram recolhidos à prisão, à cárcere. Verso 19. Mas de noite, um anjo do Senhor, um mensageiro, um melahim do Eterno, abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora. Então, eles estavam presos, enjaulados, com uma grade, com cadeado, preso mesmo. E veio um anjo, soltou eles. Verso 20. E o anjo disse, né? Vai, ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então, todas as palavras do Evangelho, desta vida é a vida de Yeshua. Apregou em Yeshua, que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, que teria que vir e veio, morreu pelos nossos pecados. Através de Yeshua, Jesus, somos perdoados, aproximados a Deus, a seu povo, que são os judeus de Israel, e agora podemos ser salvos por ele. Mas devemos andar em obediência também, como forma de gratidão. A vida eterna, né? A palavra de vida eterna. Né? Pedro falou para Yeshua, como podemos ficar sem você? Só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Então é o evangelho de vida, o evangelho de Deus, o evangelho de Yeshua, que é o de Deus, que é o mesmo da Torá, que é o mesmo de Moisés, que é o mesmo dos profetas, é de vida. E tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, então devia ser de madrugada, escura, e estava já rompendo um dia, entraram no templo, como o anjo havia, né, dito. Vão ao templo, se apresente ao povo e apregoem, né, a vida eterna que vem através de Yeshua e do Evangelho, que é dito desde lá do livro de Gênesis, né, que Moisés escreveu. E os profetas, os escritos, e vão lá, apregoem. Então, os homens, por inveja, lá do Sinédrio, né, que não acreditavam em ressurreição dos mortos, porque saduceu não acredita em ressurreição dos mortos, mas com raiva e inveja, porque eles apregoavam ressurreição, que inclusive Yeshua ressuscitou, e fazendo milagres e prodígios e sinais que não tinham como ser negados. Eram multidões sendo curadas, eram multidões vendo prodígios e sinais. E eles com raiva e inveja aprenderam e falaram, não vão apregoar. E aí vem um anjo de Deus, enviado por Deus, um melahim, um mensageiro do Eterno, e fala, vão lá no meio do povo, no templo, que eles tinham, né, no templo, as orações. Todo judeu, para quem não sabe, tem a oração da manhã, da tarde e ao pôr do sol, né, também. Então, são 3 orações, no mínimo, que os judeus fazem, e naquela época faziam no templo, lá no templo, né? Os que estavam ali ao redor do templo, próximo ao templo, faziam no templo. Então, era um lugar, assim, que havia aglomerado de judeus, não de gentios, mas de judeus, porque havia, né, um muro de separação que o Sinédrio, os anciões, tinham feito, separando os gentios para não entrar no templo, e menos também entrar no pátio dos gentios, porque foi estipulado pelo Eterno, né, um lugar para as mulheres, para os gentios, para os judeus,
E nem no lugar dos gentios, nem no pátio dos gentios, esse sinédrio corrupto, né, nessa época de Roma, amicíssimo de Roma, esse sinédrio, não deixava nem os gentios entrar nem no pátio dos gentios. Ainda tinha um muro dizendo, se algum gentio, algum não judeu, entrar por esse muro, atravessar esse muro, ficar dentro do muro, será punido com morte. Será... eu esqueci a palavra. Será... Não foi isso não. Que se o gentio entrasse no muro, porque ele não podia, mas se ele entrasse dentro do muro, lembrei, desculpa, perdão, irmãos. O gentio seria culpado da própria morte que logo se seguiria. Então, se um gentio entrasse no pátio dos gentios, que tinha que através do muro que esse sinédrio corrupto fez, ele, gentio, seria culpado da própria morte. Olha que absurdo, né? Claro que isso não vem da palavra de Deus. Esse muro não foi Deus que ordenou fazer e nenhum servo de Deus ordenou. Mas o sinédrio corrupto, que não acreditava em ressurreição e também era amigo de romanos, né? Já estava todo corrupto, né? Ele fez isso. Era dogma de homem. Esse muro era dogma de homem, né? E aí eles estavam lá no meio de judeus, tá? Judeus, no templo eram judeus somente que podiam entrar. Multidão de judeus. E lá o anjo mandou apregoar novamente. Lembro no capítulo anterior que nós estudamos, que eles estavam na oração da tarde e eles foram lá apregoar. Então, novamente, o anjo do Eterno, a pedido do Eterno, claro, né? Mandou eles voltarem. Não, vão lá no templo. Quer que vocês vão apregoar lá no templo? E naquela vez, né, da tarde que eles tinham feito, foram 5.000 homens, lembram? Então imagina, cada oração que eles forem lá apregoar e fazer esses prodígios e milagres, era assim, né? 5.000, 3.000 e assim por diante, né? Que iam sendo acrescentados, né? Eram os judeus, todos eles crentes, que oravam eterno, que já acreditavam que Deus Pai, né, é o Criador, porém estavam agora acreditando também que Yeshua, Jesus, era enviado desse Deus, é o Messias, é o Filho unigênito, que já era prometido desde a antiguidade. E aí, eles foram, assim fizeram, né? Obedeceram a Deus. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com eles estavam, ou seja, novamente os saduceus ali do Sinédrio, que eram em torno de 67, porque eram 70 do Sinédrio, mas provavelmente 3, né, números pequeníssimos, eram de fariseus, porque a grande maioria era saduceus, convocaram o Sinédrio e todo o Senado dos filhos de Israel. Claro, eles estavam com inveja, né? Eles tinham inveja. Mas como ter inveja, né? Não tem como. A pessoa, quando é de Deus, ela se alegra em ver o milagre. A pessoa, quando não é de Deus, que é só status, poder, ela não está alegre com o bem, né? Ela está em inveja. Porque ela, na loucura da maldade dela, provavelmente ela não entende que ela não tem aquele dom que vem de Deus porque ela está no caminho errado, né? Infelizmente, a pessoa que tem inveja de algo bom é uma pessoa que está cega. Né? Uma pessoa que foi cegada, né? Por sua maldade, claro, por seu endurecimento do coração. E mandaram buscá-los lá no cárcere, né? Achando que eles estavam presos, porque eles estavam presos em cárcere, né? Mandaram, então, vai lá pegar os apóstolos que nós prendemos lá ontem, né? Vão lá e tragam-nos aqui. Provavelmente eles iam interrogá-los, né? Novamente. No verso 22 fala assim: mas os guardas indo não os acharam no cárcere, na prisão, não acharam. E tendo voltado, relataram isso, dizendo: olha, achamos lá a prisão, o cárcere fechado como estava. Nós colocamos, trancamos e está lá, tudo trancado. Com toda a segurança. Imagina, né? Eles tinham que falar assim. Porque também se eles não falassem como eles tinham feito, eles podiam ter sido mortos, né? Roma podia ter matá-los. E as sentinelas nos seus postos, ainda junto às portas. Então imagina, gente, a pessoa está presa, enjaulada, em grade, com cadeado, presa. E além disso, tem sentinela, tem guardas ainda junto às portas da cadeia.
Mas quando eles abriram, eles tiveram que abrir essas grades, né? Abrir esses cadeados e não tinha ninguém lá dentro da cadeia. Não tinha ninguém. Oh, glória! Deus é maravilhoso. Imagina como que fica uma pessoa dessa, né? Uma pessoa como esses saduceus, esses que são amigos dos romanos, invejosos, maus, corruptos. Prende alguém, depois vai lá abrir para pegar a pessoa não tá lá. A pessoa vai dizer, a pessoa fugiu, mas como está tudo trancado? É Deus, né? Algo mesmo é um milagre de Deus, né? Então, quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, eles ficaram perplexos, porque eles sabiam que os apóstolos curavam, sabiam que faziam façanhas, sinais, prodígios, que aqui a Bíblia não relata tudo, né? Muita coisa eles faziam. E ainda saber que estão sendo presos. A primeira vez, né, eles estavam também soltos, a segunda vez de novo estavam soltos, mas eles não tinham soltado nem ninguém, né? Então eles ficavam perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Eles ficavam se indagando, né? Mas como pode? Tá tudo preso, tudo trancado, tem o guarda-sentinela. Como eles podem estar soltos? Não tem como, é impossível, né? Lógica humana é impossível mesmo, se não fosse Deus, né? Enviaram um anjo e o anjo abriu, soltou e fechou novamente, oh glória. E eles ficavam perplexos. Verso 26. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram ainda sem violência. Por quê? Não é porque eles não queriam fazer violência, provavelmente eles deviam até querer, né? Mas não podiam, porque eles temiam, eles tinham medo de ser apedrejados pelo povo. Imagina o povo vendo, né, Pedro, os apóstolos fazendo milagres e façanhas, sinais e prodígios. Aí, se eles tratassem esses com violência, esses que inclusive o povo, como diz aqui no capítulo 5, tinha grande admiração, e eles tratarem esses que o povo respeitava e tinha admiração com desrespeito e com violência, imagina, o povo ia realmente apedrejá-los. Porque até a Então, continuando, do verso 27 até o verso 32, que diz assim: trouxeram-nos os apóstolos, apresentando-os ao Sinédrio. Então foi uma apresentação, né? Não foi com violência, porque estavam com medo, né, do povo. Então eles chamaram, né, educadamente, digamos assim, os apóstolos, apresentando ao Sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, né, mas sem violência, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Então você vê, né? Quando eles foram lá buscar os apóstolos estavam na multidão do templo, onde o anjo pediu, né? Nas horas das orações, provavelmente, ensinando sobre quem? Yeshua, Jesus. E eles aqui falando, mas nós dos sinédrios, eu, o sumo sacerdote, os sinédrios anciãos, os saduceus, que somos os líderes aqui do templo, já não mandamos, já não ordenamos expressamente que vocês não ensinassem no nome de Yeshua, só que eles não falavam em Yeshua, vocês viram? Era não ensinasseis nesse nome. Isso até hoje, né? Os judeus ortodoxos, os mais assim, os mais conservadores, não falam, né, na cultura judaica, os mais, né, conservadores ortodoxos, que não creem em Yeshua, não falam o nome de Yeshua, né? Eles falam Yeshu, para que esse nome seja esquecido. Imagina, como que vai ser esquecido o nome do Filho de Deus, né? Então, eles falavam, não ensina nesse nome, mas esse nome era Yeshua. Olha que maravilha, né? Os apóstolos... o caminho. Não falava o nome de Yeshua. E eles falavam, o Alex falando aqui, né? Eles falavam o caminho, né? Esse dos saduceus. Vocês são da seita do caminho. É porque Yeshua, Jesus, tinha falado, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eles falavam qualquer coisa para falar sobre Yeshua, mas não o nome de Yeshua. Era uma forma de desprezo
que os líderes, não todo judeu, tá, gente? As pessoas acham que todos os judeus desprezam Yeshua. Mentira. É apenas a liderança, aqueles do Sinédrio, aqueles que comandavam um tempo que já estava em corrupção nessa época, que não falavam o nome de Yeshua para que esse nome fosse esquecido. Imagina, né? Passou mais de 2000 anos e o nome de Yeshua está sendo restaurado como nunca antes, né? Mas nunca foi esquecido, né? Ou Jesus, ou Yeshua, é o mesmo, né? É a mesma pessoa. Aleluia. Baruch Hashem. Não adianta quererem apagar um nome do ungido, do Filho de Deus, né? Ninguém pode contra Deus, né? Mas aqui eles estavam tentando, né? Até hoje tentam, não tem como, né? Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina. Então, não só estavam ensinando em nome de Yeshua, como estavam ensinando os ensinamentos de Yeshua, de Jesus, que são os ensinamentos, sim, da Torá, de Moisés, dos profetas, é o mesmo ensino. Claro que Jesus, Yeshua, como Filho de Deus, em plenitude, né? Nele habita a plenitude do Pai. É claro que Yeshua traz essa doutrina de Deus, porém de forma plena, de uma forma que entra em plenitude na pessoa, que é fácil de entendimento. Porque Yeshua é Senhor dos senhores, Rei dos reis, professor dos professores, né? Ninguém ensina melhor do que Yeshua. Né? É claro que Deus está acima de Yeshua, mas Deus deu para Yeshua essa autoridade, dele ser Senhor dos senhores, mestre dos mestres, professor dos professores. Então, não só ensinavam no nome de Yeshua, não só faziam milagres no nome de Yeshua, prodígios e sinais no nome de Yeshua, como ensinavam os ensinamentos de Yeshua, que não eram contrários à Torá, que não aboliu a Torá e que não é contra o Pai, porque Yeshua é filho obediente. Yeshua não é filho rebelde para vir aqui bagunçar e tirar tudo que o Pai fez. Pelo contrário, ele veio trazer toda a doutrina do Pai, todas as leis, os ensinamentos, instruções do Pai e fazer o quê? Escrever nos nossos corações e mentes, e para que a gente internalizasse e vivesse na prática os ensinamentos, as leis de Deus. Né? É isso que fala lá Jeremias 31:31. E ainda os do Sinédrio, né? Falando, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Por quê? Porque os apóstolos falavam, né? Em nome de Yeshua, Jesus, nós somos testemunha que vocês mataram, mas Deus o ressuscitou, né? E dava todo o ensinamento, inclusive que ele foi ressuscitado, e colocava, sim, claro, o sangue de Yeshua sobre as mãos, né, do Sinédrio, claro, óbvio, do sumo sacerdote, dos saduceus, porque foram eles que realmente entregaram para que os romanos matassem fisicamente Yeshua, né? Porém, Deus ressuscitou. Então eles falavam, pô, vocês estão falando para o povo que nós matamos o Messias, o Filho de Deus, e que ele era santo, tanto é que é o Messias, santíssimo, né? E que ainda Deus o ressuscitou. Então eles estavam, né, indignados e com muita inveja, com muita raiva disso. Mas é verdade, o que pode ser feito, né? Por quê? Porque eles eram em sua maioria, como eu falei, eles eram saduceus em sua maioria. E julgavam segundo a doutrina dos saduceus. O sumo sacerdote, o sinédrio, não estavam julgando conforme verdade e mentira, conforme a palavra de Deus ou não. Eles estavam julgando, infelizmente, segundo a doutrina deles mesmos, de homens, de saduceus, né? Que não acreditavam em ressurreição e apregoavam que não existia ressurreição, né? Os saduceus não criam em ressurreição. Os saduceus ensinavam que não existia e não existiria jamais ressurreição. E que ainda, né? Os apóstolos, Pedro, tudo, estavam apregoando que Yeshua era o rei que voltaria, né? Ele foi primeiro o Messias sofredor, né? Que ele deveria morrer pelos nossos pecados, mas que ele voltaria como rei, né? E reinaria eternamente. Mas os saduceus tinham como amigos os romanos. E os romanos têm um imperador, um rei romano, pagão.
Então, eles não podiam botar Jesus e Yeshua como rei, os saduceus, né? Aí eles iam ter uma inimizade com os romanos. Não queriam ter inimizade com os romanos porque eles eram corruptos juntamente com os romanos, né? Eles eram amigos dos romanos. Os romanos estavam ali porque eles chamaram os romanos, porque eles queriam estar no poder e não eram para estar ali no poder. Nem os romanos, muito menos esses do Sinédrio, né? Então, eles ainda pregoavam o evangelho de Yeshua, os apóstolos, né? Que dizia para amar os nossos inimigos, e nós vemos os saduceus não amando os inimigos. Bom, que eles tinham como inimigos, eles não amavam, eles prendiam, eles açoitavam, eles mandavam a morte, né? Entregavam aos romanos para matar, como foi com Yeshua, né? Então, até o ensino de Yeshua de amar o nosso inimigo, isso envergonhava os saduceus que não amavam seus inimigos e até matavam os seus inimigos. Inclusive, Yeshua falava para não pagar o mal com o mal. Yeshua ensinava para pagar o mal com o bem. E os saduceus pagavam com o mal. Então, estava mostrando a vergonha dos saduceus, que eles estavam totalmente errados, mergulhados na própria doutrina de homens saduceus, mas eles não estavam na doutrina de Deus, né? Inclusive, Yeshua ensinava que os homens devem ir à guerra, mas não com armas, mas sim com armas físicas, mas sim com armas espirituais, porque Yeshua nos ensinou que o nosso inimigo, o nosso adversário, não são homens, mas são demônios. São demônios e não pessoas. Por isso que nós devemos ir à guerra com armas espirituais. Porque a gente não deve ferir o homem. Porque o nosso inimigo não é o homem, mas o demônio que está muitas vezes em muitos homens, né? Então é o que fala a palavra, né? Não odeie o pecador. Você pode odiar o que faz o pecador, mas não o pecador. Tem que trazê-lo para Deus, tentar pelo menos trazê-lo para Deus. O teu inimigo não é o pecador, mas o demônio ou os demônios, né, que habita nele. Então nossa guerra é espiritual, não é física, né? Então você vê aqui, né, que maravilha a palavra do Eterno no contexto original, né? E verso 29. Então eles estavam lá, né? Com muita inveja, muita raiva, porque os apóstolos ensinavam em nome de Yeshua, faziam milagres em nome de Yeshua, ensinavam os ensinamentos de Yeshua, que eram plenos conforme a Torá, conforme Deus, né? E além disso, falava, vocês mataram o Messias, o Filho de Deus, imagina. Então eles estavam indignados com muita inveja. Verso 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, eles dizendo, não, nós temos que obedecer a Deus primeiro. Primeiro mais importa obedecer a Deus do que vocês homens. Ou seja, os apóstolos estão falando, nós estamos ensinando, falando de Yeshua, porque isso é o que Deus quer, que Deus nos mandou, nos ordenou. E é verdade, né? Não só Yeshua ordenou, que é o Filho de Deus, como um melahim, um anjo do Eterno, acabou de soltar eles e falar, vão lá e apregoem a vida. Apregoem sobre Yeshua, falem sobre ele, no nome dele, ensinem os ensinamentos que ele vos ensinou, sobre a Torá, ensinamentos de Deus, que Yeshua é totalmente, né, conforme a doutrina de Deus. Então, eles falaram, nós estamos fazendo o que Deus nos mandou, verdadeiramente mandou, né? Verdadeiramente. Que bênção. E ainda continuando, né, no verso 30, o Deus de nossos pais ressuscitou a Yeshua, Baruch Hashem, a quem vós matastes, ó, e ainda continuava falando, porque é verdade, né? É verdade, aquele sinédrio corrupto foi o que entregou aos romanos para matarem Yeshua, pendurando num madeiro. Gente, aqui, até eu vou ler, aqui no livro, né, que nós temos como base dos nossos estudos também, o livro de comentário judaico do Novo Testamento de David Stern, eu vou ler sobre isso, né? Nós sabemos, infelizmente, que tem aí religiões sendo fundadas, né, por causa dessa palavra madeiro,
infelizmente, pessoas deturpando, né? Falando, no original não tá que ele foi crucificado, né? Mas que ele foi estacado, que ele foi pendurado no madeiro e cria um monte de doutrinas erradas. Olha que interessante que fala no livro de Comentário Judaico de David Stern. Fala assim, estaca vem do grego shulon, que a ara, né, a tradução de Almeida corrigida, né, traduz por madeiro. A minha tá assim, realmente, madeiro. Nessa e em outras 4 passagens, diz também shulon, que é madeiro, tá? Pela Almeida. Então, tem aqui em Atos, capítulo 10, verso 39, no Atos, capítulo 13, verso 29, em Gálatas também, capítulo 3, 13, fala também, usa o shulon, né, que é madeiro, e 1 Kéfas, ou 1 Pedro, né, capítulo 2, verso 24, também fala isso, shulon, em grego, né, que nós sabemos que esses livros foram traduzidos por grego, escritos em sua maioria na língua grega, porém por mentes judaicas, hebraicas, né? Então, todas essas passagens que eu falei se referem onde Yeshua ficou pendurado até morrer. E Yeshua não foi pendurado em uma árvore, como ensinam alguns, mas em uma estavros, comumente traduzido por cruz. E traduzido em algumas bíblias aí que ensinam errado, como estaca de execução, né? Como explicado em Mateus, capítulo 10, verso 38. Então, usa-se a palavra shulon em vez de estavros, nessas 5 passagens, inclusive nessa que eu acabei de ler, porque todas elas citam ou fazem alusões a Deuteronômio. Lê vocês depois, dá uma pausa e lê Deuteronômio, capítulo 21, do verso 22 ao 23. Onde a palavra hebraica é etz, normalmente traduzida na Septuaginta grega por shulon. Tanto o hebraico etz quanto o grego shulon, significam árvore ou madeira ou poste ou bastão, dependendo do contexto. Olha a importância de sabermos o contexto. Em Deuteronômio, capítulo 21, do verso 22 ao 23, em que o assunto é ser pendurado no madeiro, um etz é um pedaço de madeira no qual uma pessoa pode ser enforcada. Por exemplo, uma estaca. Se houvesse, né, forcas feitas de metal naquela época, mas não havia. Mas se houvesse, talvez fosse empregada uma palavra diferente. Se Lucas quisesse dizer árvore, como alguns têm ensinado, que ele não foi crucificado, mas que ele foi pendurado numa árvore, em vez de estaca, os gregos tinham uma palavra para isso, tá? Os gregos tinham uma palavra para árvore, que é dendron, que poderia ser usada. Se Yeshua fosse, como alguns têm ensinado erroneamente, pendurado numa árvore, como estão ensinando, que ele não foi crucificado, isso é heresia, contra a palavra de Deus. Tá? Vocês têm esse argumento, mas os gregos têm uma palavra para árvore, que é dendron. Eles não usariam shulon, né? Dendron, que poderia ser usada, porque dendron sim se refere à árvore. Mas Lucas aqui não escolheu dendron, né? Portanto, enquanto em Mateus, capítulo 26, verso 47, e em Marcos, capítulo 14, verso 48, shulon, que foi usada, como aqui também que acabei de ler em Atos, significa o quê? Vara. Então, em Lucas, capítulo 23, 31, em Apocalipse, ou Revelação, capítulo 18, verso 12, significa madeira. Porque a cruz era feita de madeira, né? E em Apocalipse, capítulo 2, verso 7, tem que significar árvore, né? Nessa passagem significa estaca. Então, veja também vocês, se quiserem, depois, Gatos, capítulo 3, verso 13,
E 1 Pedro, 1 Kéfas, no capítulo 2, verso 24. Tá? Então, Yeshua foi, sim, crucificado. A cruz era feita de madeira, né? E ele foi pregado ali na cruz. Tá? Isso eu quis colocar um adendo que eu achei muito interessante do livro de David Stern, né? Porque estamos vendo religiões sendo feitas através de mentiras, né? E cabe nós, discípulos de Yeshua, que conhecemos o contexto original, ensinar a forma correta, para que ninguém seja mais enganado, né? Então, o Deus de nossos pais, verso 30, ressuscitou a Yeshua, a quem vós matastes, pendurando no madeiro, na cruz mesmo, que é feito de madeira. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador. É ungido de Deus, é o Messias, é o Filho de Deus, a fim de conceder a Israel, aos judeus, o arrependimento e remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, né? E verdadeiramente eram. Apóstolo Pedro, João, todos os apóstolos, aqui não tinha Paulo ainda, né? Todos os apóstolos realmente eram testemunhas, eles viram com os próprios olhos tudo esse acontecimento, né? De Yeshua sendo batizado, apregoando, morto e ressuscitado. Né? Eles são verdadeiramente testemunhas oculares desses fatos. E bem assim, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que Deus otorgou aos que lhe obedecem. Olha aí a obediência. Olha como é importante obedecer a Deus. Deus não vai dar o Consolador, o Espírito e a revelação de Yeshua ou dele para aqueles que não obedecem a ele, ficam cegos. Né? O que Pedro falou aqui com essa última frase? Vocês, saduceus, do Sinédrio, sumo sacerdote, vocês, em sua maioria, estão cegos porque Deus não está deixando vocês verem essas coisas, esses fatos, e nem ver a revelação de Deus, do Espírito Santo, que Yeshua, Jesus, é o Messias, porque vocês estão desobedientes a Deus. Vocês estão obedecendo a sua própria doutrina de homens, a sua doutrina de saduceus. A doutrina de saduceus não é doutrina de Deus. Doutrina de saduceus é doutrina do homem. Eles não falaram com essa letra, mas aqui você entende. Porque Deus... Continuando então, e para os ler Atos, capítulo 5, do verso 33 ao verso 42, que diz assim: Eles, porém, ouvindo, se enfureceram. Claro, né? Que eles se enfureceram, né? Porque os apóstolos falavam que estavam falando e ensinando porque Deus mandou eles fazerem isso. Ou seja, se o apóstolo fala, né? Eu estou fazendo isso porque Deus mandou. E a pessoa é contra, então a pessoa está dizendo que, querendo ou não, indiretamente, o apóstolo estava dizendo, vocês são contra Deus, porque Deus mandou eu falar. Eu vou obedecer a Deus e não a vocês que são contra Deus. Claro que não falava com essas letras, né? Mas claro que é isso que dá para a gente se entender, né? Além do que o apóstolo acabou de dizer que Deus só revela o Espírito Santo e o acontecimento sobre Yeshua, esses fatos, aqueles que obedecem a Deus. Então o apóstolo falou, em entrelinhas também, que os saduceus, aqueles ali, né, que estavam, o Sinédrio, o sumo sacerdote, eram desobedientes. Então eles se enfureceram, claro, e ainda que eles tinham matado, né, o Filho de Deus, o Messias Yeshua, que é verdade, os apóstolos não mentiram em nenhum momento. É verdade. E eles se enfureceram, claro. E além disso ensinavam sobre a ressurreição. Que Yeshua ressuscitou, Deus ressuscitou Yeshua. E eles eram contra. Entre outros motivos, como nós vimos, né, nos versos anteriores. E então eles enfureceram e queriam matar os apóstolos. Mas, levantando-se no Sinédrio, ou seja, não era 100% Sinédrio, claro. Era a maioria do Sinédrio, mas... tinham também no Sinédrio aqueles que não concordavam, né, com a maioria do Sinédrio. Então, levantou-se um no Sinédrio, mas não era saduceu. Olha o verso 34. Levantou-se um no Sinédrio que era um fariseu, né? Nós sabemos, né, através de outros livros, né, como Romanos, Gálatas. Até que mesmo, nós vamos ver mais adiante na frente,
que o apóstolo Paulo era fariseu, de família de fariseus, e ele fariseu, né? Então, fariseu acreditava que havia sim ressurreição. Saduceus falava que não existia ressurreição, mas os fariseus acreditavam sim que haveria sim a ressurreição. Então, levantou-se um fariseu que crê que existe ressurreição, chamado Gamaliel, que era mestre da Torá. Aqui fala mestre da lei, mestre da Torá mesmo, né? Yeshua era mestre da Torá, é mestre da Torá, perdão. Paulo, né? Apóstolo Paulo é mestre da Torá, né? Claro, o apóstolo Pedro não é mestre da Torá, assim, não era dito como mestre da Torá, né? Lembra que nós já vimos isso também em capítulos anteriores. Agora vem um de dentro do Sinédrio, mestre da Torá, que era um dos poucos, né, fariseu, lá deveriam ter uns 3 fariseus no máximo. Ele era um desses 3, então, Gamaliel. Acatado, inclusive, por todo o povo. Era respeitado pelo povo. Deveria ser um homem muito justo, né? Muito obediente ao Eterno. Para todo o povo, né? Acatar ele, ele tinha um nome e um renome muito grande na época, né? Dos apóstolos, na época de Yeshua, esse Gamaliel, esse mestre da Torá, que era um dos que estava ali no Sinédrio. Então, ele ordenou, então ele tinha também autoridade, né, porque ele era do Sinédrio, ele mandou retirar os homens por um pouco de tempo. Ó. Retira eles, vamos conversar aqui entre nós, né? E assim foi realmente tirado, né, os apóstolos, foi colocado numa outra sala, né, para que ele pudesse falar com os do Sinédrio, né? E ele lhes disse, né, Gamaliel então falou para os saduceus e para esses do Sinédrio e sumo sacerdote. Israelitas, ou seja, judeus, né? São judeus israelitas. A gente não está vendo gentil ainda, né? Aqui é totalmente judeus, os discípulos de Yeshua e aqueles a quem eles apregoavam, né? Pedro aqui até então só apregoava para judeus. E então ele disse, Gamaliel, aos judeus, aos israelitas ali do Sinédrio, sumo sacerdote, anciões, né? Atentai bem no que vocês vão fazer a estes homens. Cuidado, olha o que vocês vão fazer com esses homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, que era um outro homem lá, insinuando esse Teudas ele ser alguma coisa, Messias, ele se julgava ser alguma coisa. A qual se agregaram cerca de 400 homens a ele, que acreditavam nesse Teudas, né? Mas Teudas foi morto. E todos que estavam e prestavam a ele obediência se dispersaram e não deram nada. Ninguém mais ouve falar de Teudas. Esses 400 homens, depois que ele morreu, esqueceram dele. Depois desse Teudas, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento. E ele levou muitos consigo também, mas também esse pereceu, também esse morreu. E todos os seus discípulos foram dispersos. Aqui fala, todos quantos lhe obedeciam. Isso é discípulo. Quando você obedece a alguém, você é discípulo. Por isso nós falamos, né? Nós somos discípulos de Yeshua, Jesus. Porque nós obedecemos Jesus e Yeshua. Pelo menos, né? Deveríamos, né? Então, todos esses que eram discípulos, ou seja, que lhe obedeciam, também se dispersaram. E não deu em nada. Agora, verso 38. Eu vos digo, Gamaliel ainda falando, né? Dai de mão a estes homens, tipo, deixa pra lá, né? Que é uma fala judaica, né? Embora esteja escrita em grego. Não dá bola, é como se a gente falasse, né, na nossa gíria agora, da atualidade. Não dá bola a esses homens, né? Dai de mão a esses homens. Deixa eles. Porque se este conselho ou esta obra vem de homens, assim como Teudas, assim como Judas, que era de homens, perecerá, vai acabar, vai morrer, vai ter fim isso daí.
Então deixa, que se for de homens, por si só já vai acabar. Vocês não precisam fazer nada, nem se preocupar. Verso 39. Mas, lembra que ele falou lá, cuidado. Agora vem o porquê daquele cuidado. Mas, se é de Deus, tá falando para israelita, para judeus, mas se isso é de Deus, vocês não vão poder destruí-los. Para que vocês não sejam, porventura, achados lutando contra o próprio Deus. E aqui um adendo meu, né? Pode o homem lutar contra Deus? Claro que não. Então, cuidado, irmãos israelitas, né? Vocês podem estar lutando contra o próprio Deus, se for de Deus, né? E assim ele conseguiu convencer os que estavam ali do Sinédrio, os anciãos, os saduceus, né? E então eles acabaram concordando com Gamaliel, que sabiamente falou. Claro, né? A gente sabe quando uma coisa é de Deus, não vai adiantar você lutar contra. Se é vontade de Deus, vai acontecer, né? Agora, se for vontade de homem, vai acabar uma hora, vai perecer, né? É tremendo, né? É uma sabedoria muito grande, né? Que o Eterno dá através da sua Torá, através das suas instruções e lei. Porque Gamaliel é um mestre da lei, da Torá, e ele era muito bem visto pelo povo. Provavelmente ele era realmente alguém que praticava, né, as instruções de Deus. Então, eles respeitaram, né, o que ele falou, porque realmente é uma sabedoria que realmente vem de Deus, a sabedoria aqui de Gamaliel, né? Então, eles chamaram os apóstolos, né, e açoitaram-nos, com açoites mesmo, né, chicotes, né, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Yeshua, o soltaram, né? Você não, apóstolo Pedro, João, não fala mais em nome de Yeshua, não ensina mais o nome dele, não fala mais que ele ressuscitou. De novo, né? Estão repetindo aqui a ordenança deles para que eles não ensinassem. Mas é claro que a gente sabe, né, que o apóstolo Pedro e João já falaram de antemão, nós obedecemos a Deus, nós vamos falar de Yeshua, nós vamos falar da ressurreição, porque é Deus, realmente isso aconteceu, a gente viu acontecendo, e Deus, a gente viu Jesus ressuscitando, a gente viu Deus, né, mostrando pra gente, revelando que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, que ele vai voltar como rei, e tudo que a Torá fala, que em Bereshit, Gênesis, Deuteronômio, Números, Levítico, tudo que os profetas falaram, nós sabemos, nós somos testemunhas, né, que Jesus, Yeshua, cumpriu, né, tudo isso. E verso 41. E eles, então, se retiraram do Sinédrio, o apóstolo Pedro e João, né, regozijando, né, alegres, felizes, tipo assim, né, eles foram açoitados, a pessoa pensa, né, poxa, eles foram açoitados, deram chicotes nas costas deles, eles saíram pulando alegria, regozijando, gente, é regozijo mesmo, regozijando, como pode? Mas eles estavam felizes, alegres, regozijando, os apóstolos, porque eles foram considerados dignos de sofrer afronta, né, de serem chicoteados pelo nome de Yeshua, pelo nome de Jesus, porque eles estavam ensinando, apregoando. Isso é uma honra, né? As pessoas pensam, eu quero ser discípulo de Yeshua, mas eu não quero sofrer. Aqui você vê os apóstolos ensinando que se você sofrer porque você obedece a Yeshua, a Deus, né? Porque você faz as festas de Sukkot, de Pessah, de Shavuot, a contagem do homem, se você sofre porque você guarda os sábados, porque você estuda a Torá, a Bíblia, né? Porque você não anula as leis, se você sofre por causa do nome de Yeshua, por causa dos ensinos dele, é para você estar regozijando. E tem gente que fala, eu sofro muito porque eu sou discípulo de Yeshua ou de Jesus e abandono a fé. Mas você não vê isso aqui sendo ensinado na Bíblia, né? Você vê o contrário, os apóstolos que sofreram por causa do nome de Yeshua, né? Com chicote, eles saindo regozijando, alegres e felizes.
Gente, que ensino, né, que vem de Deus, é maravilhoso. E verso 42 diz, e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam os apóstolos todos os dias no templo, porque no templo, né, 3 orações no mínimo era feita todos os dias, da manhã, da tarde e do pôr do sol. E além de no templo, eles iam de casa em casa, não paravam o dia inteiro. Eles estavam na obra, trabalhando para o eterno, apregoando e ensinando Yeshua, o Messias, o ungido. Cristo, né? Christus, né? Do grego vem de Mashiach, né? Não é que vem de Mashiach, perdão, me coloquei mal. A palavra Christus aqui escrita no grego foi escrita por uma mente judaica, certo? E essa mente judaica, quando colocou Christus, porque Christus quer dizer ungido. E no hebraico, ungido é Mashiach, Messias, né? Então, quando fala Cristo e Messias, é a mesma coisa, tá, gente? Aqui é Messias, o Mashiach, o ungido de Deus, o Filho de Deus, unigênito. Então, eles faziam cada vez mais, né? Você vê aqui eles cheios do Espírito, nada parando eles, nem açoites, nem lideranças corruptas, nada os parava, né? Nem cárceres, nem prisões, nada os parava. Deus, né? Os levando, os guiando, e ninguém poderia ser contra os apóstolos, porque Deus estava na frente deles, né? E quem pode ser contra Deus, né? Pode até querer ser contra Deus, mas ninguém consegue parar Deus. Baruch Hashem, bendito seja o nome. Baruch Hashem quer dizer, bendito seja o nome. É maravilhoso, Deus é maravilhoso. Ele sempre está no controle